Uma coisa muito significativa nessa tarde é que o que estamos fazendo aqui hoje é uma coisa que me inquietava há muito tempo. O Bolo disse uma coisa que na verdade, que eu acompanho há muito tempo. Você pega o Centro Velho de São Paulo, você pega o Centro Velho do Rio de Janeiro, você pega o Centro Velho de Salvador, de Recife, ou seja, todas, sabe, há muito tempo, todas essas capitais têm prédios abandonados, têm casas abandonadas, têm lojas abandonadas, e muitas vezes são abandonadas com processo na justiça. Muitas vezes, eu quando passo no aeroporto, eu vejo um avião sujo, todo encalacrado de fuligem, sabe? Às vezes já está 10, 12, 13 anos ali, sabe? Já apodreceu quase tudo. Aí você perguntar por que não manda. É um processo que está correndo na justiça. E assim vale para os imóveis. E aí eu queria dizer uma coisa que eu lamento profundamente. É que nem sempre as coisas acontecem com a rapidez que a gente deseja que aconteça. Eu vou dar só um exemplo desse prédio da Vila Carioca. Esse é um prédio que tem muito a ver com a minha adolescência. Dos 10 anos de idade aos 20 anos, eu morei na frente de um prédio que tem 47 mil metros quadrados. Só para você ter ideia, 4 Maracanãs esse prédio significa. E ele foi abandonado desde que, no governo anterior, sabe, já em 90 mais ou menos, que acabou o IBC, ele ficou abandonado. Passado muito tempo, eu fui visitar a Vila Carioca e me deu vontade de tomar o prédio de volta para a União. Isso era 2009. É só para dizer para vocês que não é só para vocês que demora as coisas, não. Ou seja, antes de eu deixar a presidência, doutor, eu fui no aeroporto de Congonha receber a assinatura de um documento que era o começo da devolução do prédio para a União, para que a gente pudesse fazer alguma coisa para uma região que era muito pobre, mas tinha muito campo de futebol. Hoje continua pobre e não tem mais campo de futebol. E aí eu assinei um documento junto com o desembargador da época, junto com a ministra da época, acho que era o Paulo Bernardo, e depois eu pensei que o prédio já estava na mão da União. Quando eu voltei em 2023, a primeira pergunta que eu perguntei para a Esther, eu falei, cadê o prédio do IBC da Vila Carioca? Ela falou, não está conosco não, ainda continua, sabe, na mão da Justiça Federal. Bom, era preciso arrumar um lugar para a Justiça Federal transferir todas as coisas que eles têm lá e para a gente poder utilizar esse prédio. Demos um prédio que pertencia à Receita Federal para que a Justiça Federal possa colocar as coisas que estão depositadas nesse armazém. E eu sonho fazer alguma coisa, sabe, que possa atender à necessidade daquele povo. Eu não sei se o Instituto Federal, cabe muitos institutos lá. Eu não sei se uma escola de tempo integral, cabe muitas escolas lá. Eu não sei se área de lazer, se piscina, se... Lá antigamente a gente tomava banho porque chovia muito, enchia muito d'água, sobretudo a Presidente Wilson, enchia muito. Eu muitas vezes não consegui trabalhar porque não tinha como atravessar a Presidente Wilson para ir trabalhar no museu. E eu queria entregar alguma coisa para aquele povo. Alguma coisa que pudesse significar utilidade pública de verdade, porque era um lugar tão pobre que o maior prazer que eu tinha na vida quando eu morava lá, com 12, 13 anos de idade, é que na época do Natal, quando a gente tinha dinheiro, para a gente comer uma pizza, que era a melhor ceia que eu já tive na vida naquele período, a gente tinha que sair a pé, de frente daquele armazém, e até o Sacomã, uma pizzaria, e não podia comer mais que 2 pedaços de pizza, porque o dinheiro não dava para isso. Então eu venho carregando esse sonho de transformar aquele armazém, que é uma coisa suntuosa, a parede é mais alta do que isso aqui, bem mais alta do que isso aqui, ele é todo coberto. Ou seja, dá para fazer muita coisa para aquela população. Então eu só quero que vocês saibam, eu estou esperando desde 2009. Portanto, o presidente da República está esperando praticamente 16 anos para ter um prédio. Então imagina o tanto de gente que esperou quanto tempo. Quanto que a nossa querida companheira de Brasília Teimosa esperou. Sabe que eu comecei a resolver o problema de Brasília Teimosa logo no começo do meu primeiro mandato. Quando a gente foi a Pernambuco, quando eu ganhei as eleições de 2003, eu resolvi colocar todos os ministros dentro de um avião e levar para conhecer os lugares mais pobres desse país. E Brasília Teimosa foi um lugar que eu visitei. Eu queria que o pessoal soubesse o que era uma palafita. Eu queria que o pessoal soubesse o que era uma família inteira morando num quartozinho de 3 metros quadrados, em cima de alguns paus fincados, sabe, fazendo a sua necessidade fisiológica ali, cozinhando ali e dormindo ali. Eu queria que o pessoal conhecesse, para que eles percebessem que eles não estavam governando para Brasília, eles estavam governando para o Brasil, e qual era o povo prioritário do meu governo. Eu queria que eles soubessem disso,
Para ninguém esquecer, lembra o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda. Eu acho que foi uma aula que eles tiveram, sabe, de como vive a maioria do povo pobre, porque a elite administrativa não sabe como vive o povo pobre. Não sabe. Não sabe que muitas vezes a gente fica sem gás porque não tem o dinheiro para comprar o gás. Não sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer uma coisa para ir tirar um documento porque não tem o dinheiro para pagar o documento. Às vezes não tem o dinheiro para pagar o transporte. Eu lembro que uma vez, Miriam, eu fui, minha mãe me mandou ir perto do Museu do Ipiranga, pedir 5 cruzeiros emprestados para um tio meu para comprar gás. E eu tinha uma moeda que era para pagar o ônibus da Vila Carioca até o Museu do Ipiranga na Avenida Dom Pedro. E eu, quando cheguei na Avenida Dom Pedro, esqueci onde era a casa do meu tio. Não tive coragem de descer. Fui até o ponto final do ônibus. Cheguei no ponto final do ônibus, comecei a chorar porque não tinha dinheiro para votar. Comecei a chorar e não tinha dinheiro para votar. E o cobrador, muito gentil, falou, não, você vai votar. Pode deixar que eu não vou cobrar. Eu votei. Mas qual foi a vergonha que eu passei? É que eu gastei, sabe, a moedinha que a minha mãe tinha para ir buscar os 5 cruzeiros emprestados. Eu votei sem os 5 cruzeiros e sem a moedinha e sem o gás. Então, o povo pobre come o pão que o diabo amassou todo santo dia para sobreviver. E quando a gente quer fazer as coisas, tem uma máquina burocrática que ela tem manuais, ela tem manual. E se ela cair na mão de um burocrata que prefere dizer não, ao invés de tentar fazer, não faz nunca. Não faz nunca. Eu lembro que no final do meu governo, o Valdez era governador do estado do Acre, do Amapá. Eu fui com o presidente Sarney fazer entrega de títulos da capital da Macapá. Esses dias mesmo eu perguntei, e aqueles títulos? Não foram entregues, eu fui anunciar e depois não entregaram os títulos. E continua assim muitas vezes. Eu fui para a Vila Teimosa, assumi um compromisso de voltar lá e entregar os 7.000 títulos. Só vou poder entregar 3.000. Porque tem problema no cartório, porque muitas vezes a pessoa que mora não sabe quem é o dono, sabe, porque o cara vem cobrar aluguel. Mas eu não sei qual é o compromisso, que às vezes não fala. Nós anunciamos uma distribuição de quase 400.000 títulos. Estamos entregando 290. Por quê? Porque a prefeitura às vezes não tem dinheiro para fazer o trabalho, às vezes o cartório dificulta. E quando eu voltar agora da França, que eu estou de domingo para a França, na reunião do G7, vou marcar uma reunião com os ministros que cuidam do Conselho Nacional de Justiça, os corregedores, para discutir, porque tem cartório cobrando de gente pobre que não pode pagar. E não é para cobrar de gente pobre que não pode pagar. Não é para cobrar. Porque é muito difícil. Quando eu fiz o pedido para a Esther, que eu queria que todos os imóveis que a gente tem, e que a gente transformasse em coisa de utilidade pública para esse povo, e também para o governo, porque tem burocrata em algumas regiões aqui nesse país, teve muito, depois que nós saímos do governo, que o cara está num prédio, ele não cuida de manter o prédio, sabe, funcionando. O prédio vai se deteriorando, ele não cuida, ele não pede um contrato para fazer uma pintura, daqui a pouco ele pede um prédio novo e muda, e deixa aquele velho deteriorado. Foi assim que eu encontrei Torto, a Granja do Torto. Estou até agora reformando a Granja do Torto. Tá? Foi assim que nós encontramos parte do Alvorada. Ou seja, porque tem gente que, porque a coisa é pública e ele é passageiro, ele não se sente no direito de arrumar, de manter aquilo, ele não se dá conta que aquilo é um próprio público e que ele tem que cuidar. Como não é meu, eu não vou cuidar. E eu fico feliz, Esther, pelo trabalho do teu pessoal. Eu sei que não é fácil. Eu sei quantas vezes a gente recebe não, quantas vezes você tem pareceres contra, quantas vezes dificulta. Só tem coisa para... Não existe uma coisa para facilitar, é só para dificultar. É só para dificultar. Então, eu confesso a vocês que eu estou feliz hoje por essa entrega. Da mesma forma, eu pedi para o meu amigo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Não é preciso a gente ficar esperando que o movimento ocupe uma terra para a gente distribuir essa terra. Vamos fazer um levantamento. A minha ideia era fazer uma prateleira de terras disponíveis, de terras ociosas, para que a gente não precisasse ter invasão, que a gente invadisse o movimento e entregasse para eles. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. É uma briga quando você pensa que está tudo resolvido, aparece um parecer contrário. Para você derrubar esse parecer leva muito tempo. E as coisas vão acontecendo assim. Eu estou feliz porque nós conseguimos fazer hoje uma coisa que muita gente não conseguiu fazer. Isso é possível quando a gente tem, sabe, pessoas interessadas. Eu, quando falo para vocês da minha chefe da Casa Civil, a Miriam Belchior conhece muito bem, porque ela já cuidava disso na prefeitura de Santo André, quando a gente ganhou aquela prefeitura. Ela sabe o que é o movimento pobre desse país. Eu sei da seriedade da companheira Esther. Sabe? Não é no governo, é que ela tem seriedade no comportamento dela profissional. Então eu sei o que o bolo significa nesse momento, seja a vontade do Ministério da Fazenda, seja a vontade do Ministério da Cidade.
E a vontade do Carlos, que ele agora vai ser cobrado diariamente. Eu quero saber, sabe, os imóveis da União, se ele conseguiu vender e arrecadar dinheiro para a gente fazer as coisas que tem que ser feitas nesse país. É só para vocês saberem, eu estou feliz, muito feliz. Hoje, possivelmente, Boulos, a gente vai fazer uma entrega no encontro das mulheres quilombolas. Hoje, quando nós entregarmos os títulos que temos que entregar hoje, a gente vai ter entregue, em apenas 3 anos e meio de governo, 48% de tudo que foi entregue para terras quilombolas na história do Brasil. Ontem à noite, no encontro, à noite no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu duvido que na história do Brasil, desde que o rei D. João VI chegou aqui, desde as capitanias hereditárias, se entregou tanta coisa como nós entregamos ontem. A quantidade de decretos reconhecendo áreas, sabe, para preservação ambiental, áreas para poder fazer, sabe, a tranquilidade dos povos indígenas, áreas de quilombolas, ou seja, houve uma coisa muito extraordinária depois de muito trabalho. E a gente agora aprendeu a fazer. Daqui para frente as coisas serão mais fáceis e serão mais rápidas, porque há uma totalidade do governo, há uma coesão no governo de que é para isso que nós fomos eleitos. E ao invés de dizer, não, nós temos que saber como fazer para fazer as coisas acertadas. Como fazer? Repare uma coisa engraçada. Como é que as coisas são difíceis no governo. Essa semana eu levantei segunda-feira de manhã com um telefonema dizendo para mim, presidente, está havendo uma revolta aqui em Santa Catarina. A revolta dos pescadores de Tainha. Eu nem sabia o que era essa revolta. O que era a revolta? É que a gente tinha, entre o Ministério do Meio Ambiente e eu não sei quem no governo do Estado, não sei quem, feito um protocolo e criaram uma cota para pescar tainha. Tem uma cota. E acontece que veio muita tainha e o povo de uma parte do Estado de Santa Catarina e uma parte do Estado do Rio Grande do Sul, como tinha muita tainha, pegaram muita tainha e pegaram acima da cota. Só que a tainha não tinha chegado na metade do Estado. Então uma metade estava satisfeita porque pegou a tainha que queria e a outra não tinha chegado a tainha. Aí chega o problema para mim, não precisava ter chegado na mão do presidente, mas chegou para mim. Chegou para mim, ou seja, a gente poderia ficar brigando, não, então manter a cota, não pode, não. Mas tinha PFF, a gente tinha que garantir o direito do cara pegar o peixe dele. O que nós fizemos? Aumentamos a cota. Se veio o peixe demais, aumenta a cota. Então, muitas vezes a gente pensa uma coisa e pensa que vai dar certo e não vai dar certo. Aparece um entreveiro no meio que dificulta muito. E eu queria que vocês soubessem uma coisa. Eu queria que vocês soubessem. O movimento que luta por terra nesse país, o movimento que luta para recuperar terras indígenas, as terras quilombolas, o pessoal que luta pelo movimento de habitação nesse país, é da gente perguntar por que o INPS quer casa? Por que o INPS quer apartamento? Isso era comprado quando a gente tinha muito dinheiro. A ponte Rio-Niterói foi comprada com a parte do dinheiro da Previdência Social porque tinha excesso de dinheiro. Então não tinha tanta gente aposentada. Então, sobrava dinheiro, vamos comprar, fazer coisa. E agora não sobra dinheiro, agora falta dinheiro e aumenta o número de aposentados. Aliás, eu quero dar os parabéns à nova presidenta do INSS, que prometeu para mim que até o mês de setembro ela vai zerar a famosa fila do INSS de pessoas esperando o benefício. Então, gente, é o seguinte, eu quero que vocês saibam, quanto mais vocês ficam zangados com o governo, preciso que vocês compreendam que eu entendo vocês como se fosse um farol. Sabe aquele farol que fica em alto mar, para que o navio não bata numa pedra, não bata numa montanha, sabe? Vocês são um farol, para não deixar a gente ficar quieto. E se não existisse vocês, se vocês não reclamassem, se vocês não protestassem, se vocês não gritassem, a gente aqui, com a bunda numa cadeira, acha que está tudo resolvido. E é importante que vocês saibam que enquanto eu for presidente da República desse país, cobrar do governo é uma obrigação do povo. Ficar quieto é omissão, e a omissão não ajuda. Quero dar os parabéns aos movimentos, ao pessoal do Ministério, sabe, da Esther, parabéns a todo mundo. Já teve mais dificuldade. A nossa Casa Civil, que tem feito um trabalho extraordinário, ao Dario, que parece que flexibilizou o bolso dele, então já não tem tanta dificuldade para liberar o dinheirinho, ao Boulos, que com o governo na rua está tentando movimentar vocês, para vocês não esquecerem, sabe, o que vocês passaram nos últimos 7 anos nesse país, depois do impeachment da Dilma. Vocês sabem que não basta reivindicar, é preciso ter governo que tenha sensibilidade para atender, porque nem todo mundo tem sensibilidade para reivindicação. Então eu quero dar os parabéns a você, parabéns à Caixa, parabéns ao ministro da Cidade, e pedir, cara, se você conseguir vender esses primeiros prédios que você, sabe, pegou,
você vai ser o maior vendedor de imóveis da União desse país para o bem do povo brasileiro. Portanto, aos prefeitos que conquistaram essa coisa maravilhosa de ter um terreno... Olha a imagem do meu prédio do IBC. Não vou contar para vocês a quantidade de brincadeira e de malvadeza que a gente fazia em volta dessa calçada aí. Não, essa rua não era asfaltada, essa é a famosa Rua Ouro Verde. Eu morava no número 1156. Atravessa com a Avenida Vemag, que é outra rua importante que vai para o armazém, sabe, que eu trabalhava. Então isso para mim é um sonho, poder um dia entregar para o povo da Vila Carioca esse armazém, sabe. Tem uma história muito engraçada, foi ali que eu ganhei meu primeiro centavo, sabe por quê? Porque ele trabalhava, aquele pessoal, eles chegavam para trabalhar de manhã, muitos chegavam de terno e gravata. Todos negros, altos, fortes, sabe, chegavam de terno e gravata, às vezes sapato branco, sabe, chapéu. E chegava lá, colocava uma bermuda rasgada, uma camisa rasgada, e eles carregavam 3 sacos de café por vez. Um no pescoço, um embaixo de cada braço. Levavam para a esteira. E quando terminava o dia, eles saíam de terno branco e bonitão outra vez. Mas quando chovia, ficava um pouco de água alagada. E eu aprendi, sabe, ser empreendedor nesse momento. Ele precisava atravessar a rua. Eu colocava para ali, colocava umas tábuas para eles atravessar. Quando chegava no final da calçada, eu tirava a última tábua. Eu falava, você tem que me dar um dinheirinho aí, senão você não vai passar. E ele me dava um dinheirinho. Mas a coisa mais prazerosa é com o dinheiro que eu ganhava, sabe, da minha tarefa de não permitir que ele caísse dentro da água, era depois chegar no bar em que eles estavam tomando os aperitivos dele, eu pegar meia bengala de pão, não sei se todo mundo sabe o que é meia bengala de pão. Eu pegava meia bengala de pão, colocava a mortadela dentro e comprava uma tubaína e comia. Era a comida mais gostosa da minha vida. Era um pão com mortadela comprado com o dinheiro que eu engraxava e com o dinheiro deles. Então isso está na minha memória. E transformar isso num centro cultural, num centro educacional, num centro de lazer, é um presente que eu dou. Eu já não tenho mais nenhum amigo vivo. Acho que todos morreram. Mas é um prazer de entregar, porque durante 10 anos da minha vida, eu cresci na frente desse armazém. Então, obrigado, Esther. Vou esperar 6 meses para ver se concretiza. 6 meses vai dar até novembro. E aí eu espero ir lá com vocês, né, e com os arquitetos, e com o povo da Vila Carioca, anunciar o que a gente vai fazer para o poder. No mais, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês.